Continuando a playlist sobre fonética e fonologia, e hoje especificamente sobre fonética, que tem sido o tema dos últimos vídeos dessa playlist, que foi uma... Fonética e fonologia foi uma disciplina que eu tive na Faculdade de Letras em 2022, por isso que eu resolvi, inclusive, criar esses vídeos sobre essa disciplina, porque eu já terminei ela, então eu me sinto minimamente capaz, com aquele conhecimento bem introdutório lá da disciplina, de um semestre, né, uma disciplina só de um semestre, para falar alguma coisa sobre. Mas, claro que eu ainda sou um estudante de letras, do terceiro período, inclusive, e apenas estou dividindo aquilo que eu tive na disciplina, beleza? Lembrando que o livro-texto que eu estou usando aqui no canal para essa disciplina é esse aqui. O link desse livro da Thaís Cristófaro está na descrição, caso você tenha interesse. E eu também estou usando esse livro. São os dois livros base de muita coisa que eu faço aqui no canal, porque de fato os professores usam, né, eles para essas disciplinas iniciais. Bom, então nos vídeos anteriores dessa playlist, no primeiro eu trouxe uma ideia uma introdução, né, do que seja fonética e fonologia. E no vídeo anterior eu fiz comentários sobre o aparelho fonador, né, ou seja, a produção da fala em si. E hoje eu quero trazer alguma coisa sobre a descrição dos segmentos consonantais e também vocálicos, mas eu vou ter que fazer um vídeo só sobre descrição dos segmentos vocálicos. Hoje eu vou ficar só nos segmentos consonantais. Por quê? Deixa eu fazer uma breve revisão do que seja a fonética, porque a gente já viu até agora. A fonética é a ciência que apresenta os métodos para a descrição, classificação e transcrição dos sons da fala, principalmente aqueles sons utilizados na linguagem humana, e as principais áreas de interesse da fonética são a fonética articulatória, auditiva, acústica e instrumental. E o foco aqui do canal, inclusive da Faculdade de Letras, é a fonética articulatória. E o que é a fonética articulatória? Compreende o estudo da produção da fala do ponto de vista fisiológico e articulatório. Beleza? Então, agora que a gente já entendeu o que é o conceito de fonética, também de fonologia, que isso teria que tratar nos vídeos sobre fonologia, e também entendemos que o aparelho fonador ele é dividido basicamente em três áreas: o sistema articulatório em si, que envolve a faringe, a língua, o nariz, o palato, os dentes, os lábios; o sistema fonatório em si também, que envolve a laringe, onde está a glote, onde fica o que eles chamam de cordas vocais ou pregas vocais, né? E o sistema respiratório, que envolve os pulmões, os músculos pulmonares, brônquios e traqueias. Dá uma olhada nesse vídeo sobre o aparelho fonador, que foi o anterior a esse, acho que eu vou até deixar no final desse vídeo, para entender um pouco melhor sobre isso. Deixa eu ver se eu acho uma coisa que eu achei interessante sobre os segmentos. Só um pouquinho, peraí, a produção da fala. Intuação. Estou sempre consultando os livros, né? Porque sou um estudante, então eu tenho que estar sempre consultando os livros. Eu não sei essas coisas todas de cabeça. Inclusive, produzir esses vídeos aqui para o canal me ajudam a aprender também. Veja só, ao segmentar a fala, ou seja, cortar ou analisar em pedaços menores aquilo que nós falamos, essas unidades são chamadas de segmentos. São as que definem as vogais e as consoantes. Então, quando eu digo que a fonética se preocupa em descrever, classificar e transcrever os sons da fala, principalmente no que se refere a segmentos, estamos entendendo como segmentos da fala. E o nome que se dá para esses segmentos define essa nomenclatura, né, de chamar essas unidades menores da fala de segmentos, define então as vogais e as consoantes. As unidades maiores do que os segmentos são chamadas de prosódicas, como a sílaba, as moras silábicas, o pé, o grupo tonal, os tons intonacionais, a tessitura, o tempo, enfim, entre outras situações. Daí o livro, um desses livros, menciona que, não tratando dos segmentos, que é o alvo do título do vídeo de hoje, como forma introdutória, os elementos prosódicos aí envolve acento, envolve ritmo, envolve velocidade de fala ou tempo, entoação
e qualidade da voz. Mas esses assuntos eu tive pouco contato durante a disciplina, então eu nem vou mencionar no vídeo de hoje. Eu vou focar especificamente nos segmentos consonantais e vocálicos, e hoje os consonantais, né? Deixa eu colocar na página correta aqui. Então vamos entrar no tema propriamente dito, a descrição dos segmentos consonantais. Olha o que diz o texto da Thaís Cristófaro Silva sobre isso. Todas as línguas naturais possuem consoantes e vogais. Então ela já parte dessa premissa básica. Entenderemos por segmento consonantal um som que seja produzido com algum tipo de obstrução na cavidade supraglotal, de maneira que haja obstrução total ou parcial da passagem de corrente de ar, podendo ou não haver fricção. Então a diferença básica, elementar que existe entre os segmentos consonantais e vocálicos é essa questão de obstrução ou não do ar. Quando nós produzimos sons, ou na nossa fala, sons consonantais, então isso quer dizer que está havendo algum tipo de obstrução do ar, de alguma forma. Por outro lado, na produção de um segmento vocálico, a passagem da corrente de ar não é interrompida na linha central, portanto não há obstrução ou fricção. E dá até para a gente pensar em exemplos. Pense nas vogais, né? Vamos falar elas. A, E, I, O, U. Se você prestar atenção, vai perceber que realmente o ar ele passa de forma livre. Então, A, E, I, O, U. Então, o que o texto diz, a gente consegue fazer o teste na prática, né? Enquanto que as consoantes, vamos pensar em algumas, por exemplo, bola, né? O B que começa essa consoante do início da palavra bola. Bo, bo, bo. Você percebe que há uma obstrução do ar, ou seja, o ar ele é obstruído mesmo. Então, assim surge a consoante B. E essa é a ideia principal ou básica, então, de se entender a descrição dos segmentos consonantais, que eles são sempre obstruídos, tem a obstrução total ou parcial da passagem da corrente de ar. E aí o livro da Thaís Cristófaro tenta explicar algumas questões que ela deixa em aberto, ela começa fazendo essas perguntas, que são 7, e elas são: qual é o mecanismo da corrente de ar? A corrente de ar é ingressiva ou egressiva? Qual é o estado da glote? Qual é a posição do véu palatino? Qual o articulador passivo? Qual o articulador ativo? Qual o grau e a natureza da estrutura? E aí, respondendo essas perguntas, ela vai explicando, então, o que são esses segmentos consonantais. Deixa eu ver se eu foco em algumas dessas perguntas, porque responder elas vai facilitar isso de compreender, né? Não vou pela ordem, não. Deixa eu ver alguma aqui. Por exemplo, qual é o estado da glote? Esse estado da glote, ela vai determinar se o som que você está emitindo na produção da fala, se ele é vozeado ou não vozeado, por exemplo. Se ele é surdo ou se ele é sonoro. E aí ela cita alguns exemplos quando tem vibração. Isso que eu estou me referindo aqui na questão do estado da glote, se é vozeado ou não, é que se tem vibração nas cordas vocais. Por exemplo, os sons B, D, G do português são produzidos com a vibração das cordas vocais e são, portanto, sons vozeados. Então, isso é fácil de perceber se você coloca a mão nessa região, você percebe que ela está vibrando. Então, esse é uma maneira de descrever esse som, que ele é vozeado ou pode ser que ele seja não vozeado também. Que mais que tem no livro? Sobre a questão do articulador ativo ou passivo. Então, no trato vocal nós temos os articuladores passivos e ativos. E o ativo, eu vou citar apenas um exemplo para ficar um pouco melhor. Os articuladores ativos são o lábio inferior, que modifica a cavidade oral, a língua, que modifica a cavidade oral, e o véu palatino, que modifica a cavidade nasal, e as cordas vocais, que modificam a cavidade faringal.
Ou seja, então vamos pensar mesmo na consoante B mesmo. Então, bola. Você percebe que o lábio superior, ele é passivo por conta de ele ficar no lugar, sabe? Enquanto que o lábio inferior, ele é ativo porque ele está tomando a atividade naquele momento, né? Então, bola, bola, é o lábio inferior que se movimenta. Então, essa é a diferença entre articulador passivo e ativo. E por que articulador? Porque tudo que envolve a fonética e na produção da fala tem esse nome de articulador, né? E por fim, quanto às consoantes, já finalizando o vídeo, uma coisa que é talvez das mais fundamentais é entender o lugar de articulação e o modo ou a maneira de articulação. O lugar é onde que ocorre essa articulação. Eu já dei um exemplo aqui durante o vídeo todo da consoante B. O lugar de articulação é bilabial porque a consoante B ocorre com o movimento dos dois lábios. Então, por isso que se diz que o local ou o lugar de articulação é bilabial. O articulador ativo é o lábio inferior e como articulador passivo temos o lábio superior. Daí exemplos como pode ser a letra P também, pá, boa, má e por aí vai. Então tem o articulador, os lugares de articulação são os seguintes: lábio dental, dental, alveolar, alveopalatal, palatal, alveolar e glotal. Enquanto que o modo ou a maneira de articulação, como diz a palavra, é a maneira como ocorre, é o modo como ocorre essa consoante. Então ela pode ser oclusiva, nasal, fricativa, africada, TEP, vibrante, retroflexa, laterais, entre outros. Oclusiva, por exemplo, a própria letra B de novo. Então, oclusiva, os articuladores produzem uma obstrução completa da passagem de corrente de ar através da boca. As consoantes oclusivas que ocorrem em português são brevemente identificadoras dos símbolos fonéticos que serão utilizados em transcrições. Por exemplo, ocorre uma explosão, né? Então, bola, bola. Então, isso